Vou tentar responder tantas as questões do plenário como as questões da mesa que foram colocadas, direcionadas a mim. Existe uma orientação clara do PT de enfrentamento à política de terceirização da saúde no Estado de São Paulo. Nós sabemos e estamos construindo esse processo no sentido de que haja uma posição do PT e da CUT em relação a essa temática. Nós estamos construindo isso, porque na verdade não tem uma posição partidária, uma deliberação partidária, orientando inclusive as nossas prefeituras a se posicionarem em relação às OS e às OCIPs. Mas o partido se posicionou contrário à terceirização. A nossa bancada na Assembleia Legislativa votou contrariamente. O PT, junto com a CUT agora, nesse plano de mobilização que nós estamos fazendo com a CUT no estado todo, o mês de outubro, portanto agora, já no segundo semestre, nós vamos começar a construir a mobilização com a CUT contra a terceirização da saúde. É a primeira bandeira de mobilização do estado todo. Qual é o modelo? Nós fizemos a semana passada em São Paulo uma reunião com todas as regionais da CUT e com todos os representantes de macros do PT, para que a gente possa, portanto, nesse dia, fazer debates, mas mais do que debates, ir para a rua e chamar a mobilização do Estado de São Paulo contra a terceirização e contra as OCIPs e as OS, que na verdade é a retirada do Estado enquanto gestor da saúde pública. Então tem uma mobilização sim nesse sentido. Em relação à Embraer, o problema é que muitas vezes a gente se norteia por aquilo que a imprensa diz ou não diz. Logo no processo de demissão, a executiva do PT soltou uma posição contrária às demissões da Embraer. A bancada do PT fez um ato na Assembleia Legislativa contra as demissões da Embraer. E é evidente, o sindicato dos metalúrgicos de São José não é um sindicato da CUT ou vinculado ao PT, mas mesmo assim a oposição sindical, que é da CUT, que são os companheiros do PT, se posicionaram em São José dos Campos contra as demissões. Agora, podemos ir além? Podemos ir além. Nós poderíamos ter sido mais agressivos em relação às demissões da Embraer. Agora, que o partido se posicionou junto com a central sindical, com a CUT, nós nos posicionamos. Em relação à candidatura própria, eu fico... primeiro, estou muito tranquilo em relação a esse debate. Segundo, eu fico tentando entender qual é o sentido das falas que jogam sobre a direção do PT, essa necessidade de agilidade. Com exceção de onde o PT governa, e de exceção do Rio Grande do Sul, onde o PT construiu candidatura até agora? Qual o estado que o PT construiu candidatura? A direção do partido aprovou um calendário de construção da candidatura própria. A direção partidária construiu um calendário da política de alianças, que nós podemos ter divergência, mas a direção do PT sabe que para a gente derrotar o PSDB e o DEM é muito mais que uma questão de vontade, é uma questão de construção de uma tática. Portanto, nós precisamos de um campo político. Nós abrimos a partir de 1º de novembro, estão abertas as inscrições, para que as nossas candidaturas saiam da posição informal e possam ir para a formalização das suas posições. Nós estamos chamando todos os pré-candidatos para o diálogo, chamando para saber quem de fato é pré-candidato. Então o partido ele não está na defensiva, ele está na ofensiva. Se tem um calendário, se nós estamos construindo um calendário, se nós estamos construindo a política de alianças e nós estamos construindo um programa de governo, amanhã nós vamos estar em 3 regiões do estado de São Paulo debatendo um programa de governo. Onde que essa direção partidária está na defensiva? Ela está na ofensiva da construção da tática. Essa é a posição que unifica o PT nesse momento. Porque nós
nós sabemos que para que a gente derrote o PSDB e o DEM, nós precisamos de 3 questões fundamentais. Primeiro, uma candidatura que unifique o PT. Portanto, para unificar o PT não pode ser um processo atabalhoado que nos leve a uma prévia. A última coisa que o PT de São Paulo precisa é de uma prévia. Portanto, nós queremos construir uma tática que unifique o PT e unifique na política. Nós queremos construir uma política de alianças que viabilize essa candidatura. Essa candidatura tem que ter resposta para os principais problemas do Estado de São Paulo, para a educação, para a segurança, para o desenvolvimento regional, para a saúde e para tantas outras questões. Portanto, isso que nós estamos vivenciando hoje é uma política na ofensiva do Partido dos Trabalhadores. E eu quero, nesse sentido, em relação às marcas, a nossa direção, com todas as dificuldades, nós tivemos uma posição de fortalecimento. Então, o que nós precisamos fazer o ano que vem é um encontro do interior. Essa é a tarefa prioritária da nova gestão. Então, nós temos o primeiro lá em Campinas, que viu as marcas. Nós vamos fazer um encontro do interior para avaliar, inclusive, a formação das marcas, o desenho das marcas. E para eu concluir, e concluo com muita tranquilidade, a estratégia do PT em 2010 é eleger a Dilma. Essa é a estratégia. E nós não estamos falando de algo que seja pequeno, porque a derrota do nosso projeto em 2010, nós podemos ganhar 20 estados. E falo isso porque agora há pouco defendi candidatura própria, com muita tranquilidade. Mas estou dizendo só para a gente não fazer discurso fácil para a militância. A derrota do nosso projeto significa: nós temos o retrocesso e a retomada do neoliberalismo no Brasil. Significa a nossa derrota da mudança da geografia política na América do Sul, na América Latina e no mundo. Significa a derrota da nossa agenda, uma agenda que está mudando o imaginário da política nacional, que está mudando o imaginário da sociedade brasileira, porque é o governo Lula que efetivamente coloca a questão racial no centro da agenda, coloca a questão da mulher no centro da agenda, coloca a questão do índio no centro da agenda, cria as condições políticas, que teve mudança de correlação de forças para que as 40 horas entrem no centro do debate, portanto as reivindicações históricas dos trabalhadores possam emergir. É porque o governo Lula muda a correlação de forças, com todos os problemas de governabilidade que nós temos. Mas é a eleição da Dilma que vai criar as condições para que a gente possa fazer reforma política e mudar inclusive as regras da governabilidade, que as regras que estão aí não são as nossas. É efetivamente o avanço do governo Lula que vai permitir que o G20 possa efetivamente dar as diretrizes de uma nova política econômica internacional, onde o Brasil é o principal interlocutor, onde a gente possa efetivamente derrotar e enterrar o neoliberalismo e influenciar numa nova agenda internacional, onde inclusive os países historicamente excluídos como a África possam ocupar espaço de protagonismo. A derrota do governo Lula, a derrota da candidatura da Dilma, efetivamente é um retrocesso para dentro e para a política internacional. Portanto, o centro da nossa tática é eleger a Dilma, é garantir os avanços. Isso não significa efetivamente que a gente tenha que abrir mão da construção de um projeto alternativo no Estado de São Paulo, mas o que nós não podemos é inverter a lógica. O centro da nossa tática em 2010 é eleger a Dilma, companheira valorosa, forjada na luta, que enfrentou a ditadura militar. Portanto, tem sim toda a cultura política, está preparada, porque é a principal gestora do governo Lula de representar o nosso projeto. A eleição da Dilma significa nós mudarmos, não só para dentro, a inclusão social, o desenvolvimento econômico, o projeto de desenvolvimento nacional, mas efetivamente mudar a geografia política do mundo. Muito obrigado, companheiros e companheiras.